12 de agosto de 1819. O porto de Nantucket, em Massachusetts, era o epicentro de uma das indústrias mais perigosas e lucrativas do mundo. Naquela época, o óleo de baleia era o que movia a civilização. Era o combustível que iluminava as ruas de Londres e Paris, e o lubrificante essencial para as máquinas da Revolução Industrial. O navio Essex, uma embarcação de 238 toneladas, não era novo. Já tinha 20 anos de mar, mas era considerado um navio de sorte. Sob o comando do capitão George Pollard Jr., um homem de 28 anos vindo de uma linhagem tradicional de marinheiros, e do primeiro imediato Owen Chase. A tripulação de 20 homens partiu com um objetivo claro: retornar com 2.000 barris de óleo. O que eles não sabiam é que estavam navegando para o fim de uma era, para o início de um pesadelo. Apenas 3 dias após deixarem Nantucket, o Essex enfrentou seu primeiro grande obstáculo. Uma tempestade súbita, conhecida como lufada, atingiu o navio, destruindo 2 dos 5 botes de caça e quase fazendo a embarcação naufragar. Pollard, sentindo o peso da responsabilidade, sugeriu retornar ao porto para reparos. No entanto, Owen Chase, temendo o prejuízo financeiro e o atraso da expedição, convenceu o capitão a seguir em frente. Eles contornaram o Cabo Horn, enfrentando ventos antárticos e ondas de 10 metros de altura. Ao entrarem no Pacífico, o cenário era desolador. As águas da costa da América do Sul, que eram ricas em baleias, estavam vazias. Sem escolha, Pollard tomou a decisão técnica que selaria o destino do Essex: navegar 3.000 milhas em direção a oeste, para uma região inexplorada chamada Offshore Grounds. A travessia foi um teste de paciência. Foram meses de monotonia. Com a tripulação sobrevivendo à base de carne salgada e biscoitos duros, eles pararam nas Ilhas Galápagos para coletar tartarugas gigantes, uma fonte de carne fresca que podia sobreviver meses no porão. Documentos de bordo revelam que o clima entre Pollard e Chase era de tensão constante. Enquanto um focava na segurança, o outro focava na meta de barris de óleo. Então, eles cruzaram o Equador e mergulharam no vazio absoluto do Pacífico Central. 20 de novembro de 1820. 3 botes foram lançados para perseguir um bando de cachalotes ao horizonte. Chase teve que retornar ao Essex porque seu bote foi danificado por uma baleia menor. Enquanto o navio estava vulnerável, o impensável aconteceu. Uma cachalote macho de aproximadamente 26 metros de comprimento e pesando 80 toneladas surgiu da proa. Relatos do Chase descrevem que o animal já parecia estar observando o navio por um tempo. Então, de repente, a baleia atacou. Ela nadou em velocidade de colisão, batendo sua cabeça maciça contra o casco de carvalho. Ela recuou e nadou cerca de 500 metros. E com uma fúria que os marinheiros descreveram como calculada, ela atacou novamente. O Essex acabou não aguentando e foi destruído. Em menos de 10 minutos, o navio começou a afundar. Então agora 20 homens estavam isolados em 3 botes, a milhares de quilômetros de qualquer ajuda. Aqui entra um dos momentos mais debatidos da história naval. O Pollard sugeriu navegar para o oeste, para as Ilhas Marquesas, o que levaria cerca de 2 semanas. Mas a tripulação, influenciada por contos de marinheiros sobre tribos canibais, entrou em pânico. Então eles se forçaram a remar de volta 3.000 milhas para a América do Sul, porque eles não sabiam que isso foi uma sentença de morte. Após um mês de sede extrema e fome, onde a tripulação começou a sofrer de delírios por conta da desidratação, eles encontraram a ilha Henderson. Só que lá não era um paraíso. O recurso era escasso e também era um lugar muito desolado. Então eles viram que provavelmente ninguém ia resgatar eles se eles estivessem ali. Com isso, eles tomaram a decisão de voltar para os botes. Só que teve 3 homens que não quiseram voltar, preferindo assim ficar na ilha. E com essa decisão, os outros 17 homens decidiram partir novamente. Os meses seguintes foram um estudo de casos sobre o limite biológico humano. Quando a comida acabou, o primeiro a falecer foi Matthew Joy. Foi aqui que eles tiveram que fazer o impensável. Seguindo uma sombria e antiga tradição não escrita chamada Lei do Mar, os sobreviventes, em vez de lançarem o corpo ao oceano, decidiram preservá-lo. Eles cortaram o corpo do seu companheiro e comeram. Não tinha fogo, não tinha tempero, era uma questão puramente mecânica de sobrevivência. Cada pedaço de carne era uma extensão de vida para mais alguns dias. Mas a situação no bote do Pollard atingiu um nível de horror mais profundo ainda. Diferente dos outros botes, onde as mortes por exaustão aconteciam naturalmente, ali o tempo parecia ter parado. Não havia mais ninguém morrendo por conta própria, e a fome estava desligando os órgãos dos sobreviventes. Foi então que Pollard e seus homens tomaram a decisão mais difícil que um ser humano podia enfrentar. Eles não podiam mais esperar quem que ia morrer, eles tinham que decidir quem ia morrer. Eles decidiram tirar a sorte nos palitos. O silêncio no bote era absoluto, quebrado apenas pelo som das ondas. O palito curto caiu para o Owen Coffin, que só tinha 18 anos, e que por ironia era o primo do Pollard. Pollard, em um ato de desespero e culpa,
Implorou para morrer no lugar dele, mas Coffin, demonstrando uma coragem sobre-humana, recusou. Ele disse que era seu direito de morrer para que os outros tivessem alguma chance. Então Coffin foi executado pelo seu amigo de infância, Charles Ramsdell. O corpo foi preparado e consumido ali mesmo, sob o sol implacável do Pacífico. Com esse ato de sacrifício extremo e embora aterrorizante, foi por causa disso que o Pollard e o Ramsdell conseguiram sobreviver. 95 dias após o naufrágio, o navio Dolphin avistou um bote perto do Chile. Pollard e Ramsdell foram encontrados em estado catatônico. Dos 20 originais, apenas 8 sobreviveram. Os 3 na ilha Henderson e 5 nos botes. George Pollard voltou para casa, mas nunca recuperou sua dignidade. Terminou os dias como vigia noturno, relembrando a cada aniversário da tragédia. Owen Chase escreveu sobre suas memórias, que inspirariam mais tarde Herman Melville a criar Moby Dick. E aliás, essa história ficou tão marcada na cultura e é tão surreal que em 2015 ela ganhou um filme chamado No Coração do Mar. O que eu mais acho interessante nesse filme é como ele consegue mostrar a logística brutal da época, como eles caçavam, como o navio operava, enfim. No final das contas, a verdade histórica é muito mais silenciosa, fria e aterrorizante. O Essex nos ensinou da maneira mais cruel possível que o oceano tem limites que o homem não deveria cruzar. Bom, e essa foi a história do navio Essex. Se você gostou desse relato e quer ver mais conteúdos nessa pegada, considere se inscrever no canal, é totalmente de graça e ajuda pra caramba aqui. Muito obrigado, desculpa qualquer coisa e até o próximo vídeo.